Neste vídeo eu gostaria de pensar sobre Satanás e Deus no livro de Jó. O encontro de Satanás com Deus descrito nessa introdução do livro de Jó é certamente à primeira vista uma das partes mais estranhas da Bíblia. Parece ter sido a base para o talvez mais forte dos vários argumentos contra a historicidade ou a história legítima do livro de Jó. Poderiam essas entrevistas realmente ter acontecido, como descritas aqui? A resposta a essa pergunta é certamente vital, pois a verdade e o valor do livro inteiro depende dela, como uma pequena reflexão mostrará. Já que qualquer conhecimento real que os homens possuem do reino invisível só pode ser obtido por meio de revelação sobrenatural, logo o encontro de Deus com Satanás, como aqui descrito, ou deve ter sido revelado divinamente, ou então não passa de pura invenção do escritor. Não existe um meio termo. Portanto, a credibilidade do livro inteiro, do livro de Jó, se apoia nisto. Se este início não é revelação divina, podemos desconsiderar todo o restante do livro. Se foi por revelação divina, a conversação entre Deus e Satanás realmente ocorreu, embora, é claro, sua descrição seja, de fato, apresentada para nós sob o aspecto de ações e palavras humanas, de modo a torná-la compreensível à mente humana. Se, pelo contrário, trata-se de pura invenção, o autor, o livro inteiro, perde o sentido, pois disse que a tribulação de Jó, o assunto principal, teve origem nessa conversação entre Deus e Satanás. Então, se isto não é verdade, não ocorreu, tampouco os sofrimentos de Jó têm o seu devido valor. De sorte que esse diálogo no reino invisível, de sorte que se esse diálogo no reino invisível jamais aconteceu, passando de uma simples invenção, então o motivo do sofrimento de Jó é simplesmente desconhecido, pois não teve essa origem, perdendo qualquer significado especial para nós, e a intervenção divina no final do livro se tornará igualmente fictício, reduzindo-se a obra toda à mera imaginação humana. Não há meio termo. Repetimos. O livro sustenta-se ou desmorona dependendo de esse trato entre Deus e Satanás ser ou não uma revelação divina do que realmente aconteceu. A pergunta crucial, então, foi uma revelação divina do que realmente aconteceu? E a resposta a essa indagação, de acordo com todos os versículos, é certamente um sim. Isto realmente aconteceu. Deus não nos é repetidamente apresentado de modo semelhante como estando sentado num trono, cercado de querubins e serafins, servido por exércitos de anjos e conduzindo seu governo mediante eles? Satanás não é apresentado como tendo acesso a Deus, como o acusador de nossos irmãos, em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, por exemplo? E não vemos Satanás diante de Deus para acusar Josué, em Zacarias capítulo 3, versículos 1 e 2? Não existe também outras passagens que mostram que Satanás, de fato, possui um poder concedido, embora limitado, de peneirar ou testar o povo de Deus? Veja, por exemplo, a confirmação disto no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 32, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20 e 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26.
A mais surpreendente confirmação das passagens sobre Satanás em Jó talvez se encontre nas palavras do Senhor a Simão Pedro, em Lucas capítulo 22, versículo 31. O Senhor Jesus disse a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Note as outras palavras do Senhor Jesus. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Os dois verbos reclamou, ou seja, reclamou Satanás, e quando o Senhor Jesus disse roguei por ti, essas duas palavras estão num tempo grego que indica um ato já passado, como se o próprio Cristo tivesse tomado parte em uma transação como as descritas em Jó e Zacarias, e prevalecido contra o acusador e tentador. Ou seja, o Senhor Jesus, ou Satanás, tenha vindo ao Senhor Jesus para pedir isto. Com todos esses casos diante de nós, precisamos duvidar da veracidade das passagens sobre Satanás em Jó, capítulos 1 e 2? Essa atitude levanta suspeitas sobre outras passagens das Escrituras e até sobre as palavras do próprio Senhor Jesus. Acreditamos que essas conversações entre Deus e Satanás realmente aconteceram, que o fato e o propósito delas foram divinamente revelados, que nos são descritos de maneira que atribui sentimentos humanos a alguns, que atribui sentimentos humanos a algum ser que não é humano, como é o caso descrito aí em Jó, capítulo 1 e 2, e nos fornece a principal explicação da aprovação de Jó. Além disso, porém, essas narrativas são descritas de modo a esclarecer-nos certos fatos muito preciosos e elucidativos, alguns dos quais vamos examinar agora. Aceitando, portanto, que esses insistentes acontecimentos no céu, como registrado na introdução, notamos certas verdades surpreendentes relativas a Satanás. Vemos que Satanás tem de prestar contas a Deus. Parece estranho que Satanás tenha acesso a Deus, como registrado aqui em Jó capítulo 1. Pensar desta maneira faz perder de vista a verdadeira implicação. Não devemos inferir dessa passagem que o serviço secreto dos anjos deve reunir-se periodicamente junto ao grande trono de Deus para prestar contas. Esses filhos de Deus não vêm apresentar-se diante de Deus não para participar das deliberações governamentais da mente divina, mas para prestar contas de suas próprias ações, como servos da coroa. Satanás também deve prestar contas. A questão aqui não é se Satanás tenha o privilégio de acesso, mas que é obrigado a apresentar-se, como as outras criaturas, está sujeito à autoridade divina. Embora, sem dúvida, a apresentação de Satanás diante de Deus seja contra o gosto dele. Seu comparecimento diante do trono de Deus é um privilégio concedido por Deus. Melhor dizendo, seu comparecimento diante do trono não é um privilégio concedido por Deus, nem atrevimento de sua parte, da parte de Satanás, mas uma regra obrigatória do Altíssimo, a que o arqui-rebelde não ousa e nem pode desobedecer. Ser levado e exposto assim diante do fogo branco desse trono terrível, que tortura imensa para esse espírito desprotegido e maligno. Em segundo lugar, vemos aqui que mesmo a mente enigmática de Satanás é um livro aberto para Deus.
Poderia parecer, a princípio, que as palavras de Deus, quando disse a Satanás, observaste meu servo Jó, fosse uma provocação ou um incitamento a Satanás, mas não. Deus já sabia o que se ocultava naquela mente impelida para o mal, assim como conhecia todas as idas e vindas de Satanás antes de perguntar-lhe: de onde vens? As perguntas são feitas não porque Deus não sabia, mas para estimular a confissão de Satanás. Pois, literalmente traduzindo, ou traduzida, a pergunta de Deus fica da seguinte forma: puseste o teu coração contra o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele? A resposta de Satanás imediatamente revela que sim, e que acreditava não ter obtido sucesso por Deus proteger Jó excessivamente. Devemos refletir que Deus sabe tudo o que está na mente de Satanás o tempo todo, contra qualquer dos santos. Em terceiro lugar, vemos nesta passagem que Satanás tem parte nos males que amaldiçoam a terra. Ao responder à pergunta de onde vens, ele diz, quando Deus perguntou para ele, de rodear a terra e passear por ela. Parece claro que Satanás tem uma atividade especial neste planeta. Gênesis atribui a ele a origem do pecado na humanidade e as Escrituras tornam cada vez mais claro que ele tem grande influência sobre os males que afligem nossa espécie. As palavras de Satanás a Deus de rodear a terra e passear por ela revelam sua atividade inquieta e também ininterrupta. Sua mente sinistra está sempre preparando estratégias maldosas. Ele não conhece a paz alegre que nasce do serviço de lealdade e boas ações. A maldade de Caim está sobre ele, errante e sem descanso. Esse movimento perpétuo de inquietação é sempre a marca do mal, banido da presença de Deus. Leia Isaías com calma no capítulo 57, versículos 20 e 21, e Mateus capítulo 12, versículo 43. Mas além da inquietação, existe um propósito maléfico eterno nas peregrinações de Satanás. Ele é o Deus deste século, que cega a mente dos incrédulos. Nunca poderemos avançar o suficiente na resolução dos problemas sociais, ou na pregação, ou na oração, sem compreendermos que por trás dos males do mundo está a mente sistematicamente ativa de um diabo que atua sobre cada indivíduo. Em quarto lugar, nessa introdução, vemos pelas palavras e atos de Satanás que o maligno ele não é aquilo que Deus é, onipresente, e também ele também não é onisciente, algo que só Deus é. Muitos dentre o povo do Senhor parecem ter a vaga impressão de que Satanás está em toda parte, mas isto não é verdade. É possível que se mova com uma rapidez quase igual ou mais do que o relâmpago? Talvez, mas ainda assim é um ser criado e, portanto, limitado ao espaço físico. Só pode estar em um lugar de cada vez. Para que não soe um tanto grosseiro, podemos dizer que se o próprio Satanás estiver pessoalmente envolvido em uma determinada parte do mundo neste momento, digamos, na África, nos Estados Unidos, não estará em outro país, por exemplo, na Austrália ou no Brasil, suponhamos. Inúmeros cristãos parecem achar que o diabo está sempre
pairando ao redor deles, de maneira oculta, mas estão errados. Embora possa haver muitos agentes espirituais invisíveis que colaboram com Satanás ao agir sobre os seres humanos, ele por si só, Satanás, é um ser limitado e circunscrito ao espaço físico. Com a percepção que lhe é nata, John Bunyan, o escritor do Peregrino, reconheceu isto em o seu livro tão bem conhecido, mundialmente vendido e conhecido. Pois embora o peregrino se depare com todo tipo de inimigos a caminho da cidade celestial, só encontra o terrível Apolion uma vez. Também não devemos pensar que Satanás seja onisciente, como muitos parecem confusamente imaginar. Deus pode penetrar em todas as mentes, mas Satanás não. Ele não é Deus. Eis um consolo para os santos. Satanás não podia compreender claramente as ideias de Jó. Imaginou saber o que houvesse ali, mas estava enganado e perdeu a batalha. Satanás pode, de fato, tomar posse da mente humana, como fez com Judas e como faz com vários médiuns espíritas, seja diretamente, seja por meio de algum outro mau espírito, e seja de modo intermitente ou contínuo, mas isto acontece porque o homem foi enganado e tentado, concedendo então permissão para a entrada do diabo em seu ser. Ele não pode ler minha mente, muito menos forçar o acesso, a não ser que eu permita. Se não fosse assim, não haveria dignidade no caráter humano. Jamais esquecemos isto. Satanás não está em toda parte, nem sabe tudo. Não ousamos subestimá-lo, mas também não é estratégia recomendável superestimá-lo. Em quinto lugar, notamos nessa introdução do livro de Jó que Satanás nada pode fazer sem a permissão divina. Suas maquinações estão sempre sob a supervisão do Altíssimo. Ele é tão livre e inquieto quanto as águas impetuosas e enraivecidas dos mares bravios, e ao mesmo tempo igualmente limitado. A Bíblia diz sobre os mares: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Jó capítulo 38, versículo 11. Satanás não pode fazer nada sem essa permissão. Eis porque Deus pode prevalecer repetidamente sobre os seus atos para o bem final daqueles que Satanás deseja arruinar. Em sexto lugar, devemos aprender de imediato nessa introdução que em toda permissão desse tipo, permissão dada por Deus, existe uma restrição clara. A primeira restrição é: somente contra ele não estendas a tua mão. Jó capítulo 1, versículo 2. Depois, quando Jó sobreviveu sublimemente ao teste, há uma nova permissão, mas também outra restrição. Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Jó capítulo 2, versículo 6. Este é mais um consolo para os santos. Satanás simplesmente não tem poder algum sobre um santo além daquele permitido por Deus. Assim como Pilatos, contra Cristo. Você pode ler o que o Senhor Jesus falou para ele em João capítulo 19, versículo 11. Se Deus estabeleceu um limite para o poder de Satanás na aprovação de Jó, fará o mesmo com os outros, especialmente os que têm menos capacidade para resistir às investidas do adversário. Veja 1 Coríntios capítulo 10, aliás.
e versículo 13. O clássico pronunciamento do Novo Testamento sobre isto. Finalmente, aprendemos ainda dessa introdução que os olhos de Deus estão sempre sobre o seu povo, especialmente nos períodos de tribulação. A pergunta de Deus a Satanás foi: puseste o teu coração contra o meu servo Jó? A própria pergunta indica que Deus também pensava em Jó. Note como ele identifica Jó pelo nome. Detém-se no caráter santo de Jó, louva sua piedade e demonstra especial estima por ele, chamando-o de meu servo.